muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, hoje com a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema de hoje para debate: Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência na eleição deste ano, deve retomar a defesa do patriotismo, segundo a apuração do âncora Gustavo Uribe. O objetivo é fazer um contraponto ao nacionalismo adotado na campanha do presidente Lula. O discurso, que fez parte do slogan do governo de Jair Bolsonaro, também busca reforçar o vínculo com o eleitorado de direita, além de rebater a crítica da esquerda sobre um suposto entreguismo depois do tarifaço aplicado por Donald Trump. A defesa da soberania nacional se tornou uma espécie de trunfo do presidente petista para a disputa à eleição diante das ofensivas, tanto dos Estados Unidos como da Argentina. Vamos ao debate. Boa noite, muito bem-vindos. Ana Amélia Lemos, soberania ou patriotismo? Qual discurso deve ter mais força nessa eleição? Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo, os nossos telespectadores do Grande Debate. Eu acho que muito mais do que soberania ou patriotismo, nessa linha de raciocínio, de orientação para uma campanha, é que o eleitor quer saber o que ele vai fazer, o Flávio ou o presidente Lula, no mandato que começa no ano que vem. Então, agora é palanque apenas. Então, essa questão de tentar explorar um lado para identificar com o seu grupo de eleitores, no caso do patriotismo, com a identificação bolsonarista de Flávio Bolsonaro, ela vai funcionar ou não vai funcionar, dependendo do humor do eleitorado em relação às propostas que os candidatos forem fazer. Por enquanto, fica uma espécie de espuma aí para você brigar por questões que não têm concretude, não são questões que vão dizer a respeito. Estão explorando exatamente o sentimento de um nacionalismo ou de uma soberania ou de um patriotismo que fica muito vago, apenas da sensação, para tentar imaginar que com isso você vai conquistar o coração do eleitor ou a mente do eleitor, que é mais importante. Agora, essa mente do eleitor brasileiro está precisando agora de ser alimentada exatamente por propostas claras e objetivas para um país com tantas carências em educação, em saúde, em logística, em tudo mais que nós estamos precisando. Quer dizer, a soberania e o patriotismo ficam meio empiricamente, digamos, como sentimento. E o sentimento vai resolver os problemas nacionais? Não acredito muito. Eu prefiro mais a concretude das coisas, que sejam objetivas, que venham com clareza para dizer o que vão fazer, porque senão você fica apenas num discurso que tenta emocionar o eleitor, tenta cativar o eleitor, capturar o apoio do voto, mas sem oferecer uma proposta de governo, porque Flávio não é Jair Bolsonaro. Flávio é um outro personagem, tem o sobrenome Bolsonaro, mas não é Jair Bolsonaro, que já foi presidente e já se sabia como foi o governo dele. Ele vai copiar o governo do pai? Ele vai ser diferente? O que é que ele vai inovar? Então, ele precisa, talvez, um discurso mais claro nessa direção para exatamente compatibilizar com o patriotismo, que é o sentimento que o bolsonarismo tanto explorou durante toda a sua campanha, durante todo o tempo de mandato, ou desde o nascimento disso que se chama bolsonarismo hoje no Brasil, minha cara Juliana. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Concorda ou não com Ana Amélia Lemos? Soberania ou patriotismo? Qual é o discurso com mais força? Olá, Juliana. Olá, Ana Amélia. Eu acho essa colocação bastante paradoxal, porque a ideia de patriotismo passa necessariamente pela ideia de soberania da pátria. Ou seja, não existe um patriota entreguista. Um patriota não bate continência para a bandeira de outro país, como tem feito os Bolsonaros. Um patriota não vai aos Estados Unidos pedindo sanções ao povo brasileiro para fazer com que as nossas instituições se curvem aos desejos deste, abre aspas, patriota. Um patriota não dá palco para um presidente estrangeiro vir ao Brasil e ofender o presidente da República e ofenderem autoridades judiciárias brasileiras. O patriota, que é patriota, defende o país soberano. Esse é o pressuposto básico do patriotismo.
Ora, o que acontece? Flávio Bolsonaro, que na verdade tem uma dimensão macunaímica, né? Ele é uma metamorfose ambulante. Ele queria inicialmente dizer que ele era mais moderado que o pai, aí assume discursos iguais ao do pai. Ele quer agora dizer que ele é patriota quando ele vem junto com a sua família defender uma subserviência aos Estados Unidos da América. É algo simplesmente patético que está acontecendo. No fundo, ele está desesperado porque as asnices que a sua campanha e que o seu discurso fez estão pegando no contrapé a sua atuação de patriota, de usar camisa verde e amarela, porque não é possível eu levar uma bandeira na Avenida Paulista no dia da pátria brasileira, bandeira essa dos Estados Unidos da América. Ou seja, é algo patético. Então, ele precisa sair desta contradição. Macunaimicamente, ele tenta uma metamorfose para agora se transformar em patriota para se antepor à ideia de ofensa à soberania. Isso é impossível. Chega a ser algo grotesco, ridículo. Com esse tipo de coisa, acho que a cada dia que passa, Flávio Bolsonaro acaba abrindo espaço para outro candidato de direita, que neste momento parece ser Ronaldo Caiado, que consegue pegar um discurso crítico mais forte que Zema. Zema, me parece, claudica na sua campanha, e Caiado, com o apoio do seu vice Kassab, parece que vem atacando duramente a posição de Flávio, que está perdido, rigorosamente perdido. Os escândalos, as situações, as contradições se sucedem. A ofensa à soberania nacional declarada, assumida. Inclusive agora, repito, com essa situação, eu posso não gostar de Lula, eu posso não gostar de Alexandre de Moraes, mas eu não posso aplaudir o que fez Milei no Brasil. Uma autoridade estrangeira não pode vir aqui em território nacional atacar autoridades brasileiras, sob o aplauso de Flávio Bolsonaro. Por menos que ele goste de Lula, por menos que ele goste de Alexandre de Moraes, ele tem que ter respeito à sua pátria, ao seu povo, às suas instituições. E a situação grotesca do palavreado de Milei, que, pelo que tenho visto, inclusive da imprensa argentina, foi duramente criticado. Há, inclusive, pessoas lá na Argentina, pelo que tive a oportunidade de ver, de ler e de escutar, questionam, inclusive, o seu equilíbrio psíquico diante de situações desse tipo. Ora, e Flávio aplaude isso. São coisas assim impensáveis, né? E o Caiado aproveita isso. Ele ataca o que fez, ataca Lula, é fato, ele tem que buscar a sua contraposição, mas ataca Flávio por permitir coisas desse tipo. E Flávio não acerta o compasso. E agora vem falar de patriotismo, quando nega a sua bandeira, quando a sua família chama Donald Trump de chefe. Que patriotismo é esse? Nem mesmo os generais da Revolução de 64, tão endeusados por Jair Bolsonaro, aceitariam uma coisa desse tipo. Jamais aceitariam. Então, portanto, eu acho que a cada dia que passa, as contradições que fazem com que Flávio se transforme nessa metamorfose ambulante, nesse macunaíma eleitoral, nesse processo que nós estamos vivendo, realmente chegam até a ser pitorescas. A tendência é que, com coisas desse tipo, ele vá cada vez mais se atrapalhar e permitir que outro candidato de direita ocupe o seu espaço. Agora, Ana Amélia, a gente teve esse discurso do patriotismo com muita força, né? Desde a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República. Flávio consegue emplacar novamente esse discurso com a mesma força do pai dele? É muito difícil, porque os tempos são outros. Muitas coisas aconteceram que estão mais pesando sobre a candidatura do próprio Flávio, que é a questão do Banco Master. E esse Banco Master, esse envolvimento, essa participação, o pedido que ele fez aí para o financiamento do filme, então isso tudo acabou criando uma dúvida no eleitorado da direita, porque a direita não é complacente com corrupção, a direita não é complacente com erros, a direita não é complacente com os malfeitos. Então a direita que se imagina no Brasil é uma direita consciente das necessidades que o país tem, nas deficiências que temos que
que são muito grandes, uma logística muito deficitária. O Brasil cada vez mais perde competitividade, porque ele pode ter produtividade, mas não tem competitividade, que dá porteira para fora, no caso de uma fazenda ou de uma indústria, de uma fábrica. Por que tantas empresas brasileiras estão indo para o Paraguai? Porque as condições de produção no Paraguai são melhores. E é exatamente sobre isso que temos que falar, o que os candidatos precisam falar, para mostrar ao eleitor do que serão capazes de fazer para melhorar as condições dos brasileiros e das empresas e dos empresários, dos empreendedores que querem trabalhar no país. E não ficar nessa tentativa de trazer uma questão que é, claro, é um sentimento. Patriotismo e soberania, defender patriotismo e soberania é uma questão, eu diria assim, obrigatória, é um dever de cada cidadão brasileiro. Agora, também não pode cometer as contradições que acontecem, que você tem subserviência para este ou aquele país em detrimento do próprio interesse nacional. Então, é preciso ter, eu diria, muita clareza nesse procedimento, porque ele acaba perturbando o eleitor. Claro que quem tiver um discurso mais direto, agora, atacar, será que o problema contra o adversário político será apenas nesse padrão, nesse nível? Achar que soberania defendida por Lula não é patriotismo? Então, eu diria assim, é vazio demais, enquanto o Brasil está precisando de muito mais planos, propostas concretas, objetivas, para o eleitor entender que um é melhor do que o outro. E, por enquanto, você não adianta pensar que o eleitor hoje está, eu diria, desconectado de uma realidade que é dura, que nós estamos passando hoje, nessas deficiências todas que nós estamos vivendo. Então, você não pode passar a mão na cabeça, claro, do que está sendo feito e ter dessa subordinação a uma nação estrangeira ou a outra, seja para a Argentina, seja para os Estados Unidos ou para qualquer uma outra. Nós temos que ter o orgulho da nossa soberania, do nosso patriotismo, que não se transforma apenas ser patriota e aceitar tudo isso que está sendo feito. Não, para aí, alto lá. O Brasil tem valores, o Brasil é um país desenvolvido hoje, é um país que tem uma posição estratégica, há todo mundo buscando o Brasil. Nosso maior parceiro é a China, vem de lá agora, ontem, e para verificar o que nós representamos. Então, nós somos agenda na China, então só por isso nós não podemos ter relação com um país socialista, como é a China? Não, a soberania reside nessa compartilhamento daquilo que nós podemos fazer no comércio, na relação empresarial, na relação comercial, na relação econômica, de investimento, tudo isso que nós temos que fazer com quem quiser estar conosco. Agora, o discurso de patriotismo e soberania assim posto, ele fica, para mim, a meu juízo, um pouco, eu diria, sem resultados. Cardoso, nesses tempos mudados, né, como Ana Amélia colocou aqui, Flávio consegue emplacar esse discurso com a mesma força de Jair Bolsonaro? Eu tenho muita concordância com a Ana Amélia, com exceção de um aspecto. Eu acho que nós não devemos jamais ideologizar a questão da corrupção. A corrupção não é nem da direita nem da esquerda. A direita não é contra a corrupção, nem a esquerda é a favor da corrupção. Há corruptos de direita? Há. Há corruptos de esquerda? Há. E isto mostra que esse fenômeno da corrupção ele é supra-ideológico, supra-partidário, infelizmente. Eu gostaria que o campo ideológico que eu defendo tivesse só pessoas não corruptas. Como eu sei que a Ana Amélia gostaria que a direita tivesse só pessoas não corruptas. Mas isso não é verdade. A corrupção não está associada orgânica, intrinsecamente, ontologicamente a essas perspectivas ideológicas. Então, acho que nós vamos encontrar muita corrupção na direita e vamos encontrar também corrupção na esquerda. E isso tem que deixar claro, quando você tenta uma vinculação, às vezes, muitas vezes, nesse binômio, me parece que a gente acaba não analisando a realidade como ela precisa ser feita. Flávio Bolsonaro tem acusações, eu não prejulgo, mas tem acusações pesadas contra ele. Como outras pessoas de direita têm acusações pesadas contra ele. A esquerda também tem pessoas que têm acusações pesadas contra ela. Então, vamos colocando esta ressalva, eu acho que realmente é uma situação muito difícil para Flávio Bolsonaro. Alguém tem que dar uma bússola para esse moço. Ele perdeu a bússola, ele não sabe o norte, se está para cá, se está para lá, se o sul está para cá. É uma confusão demoníaca.
né? Todo dia nos surpreende. Esse negócio agora de colocar o patriotismo para disputar com soberania é grotesco, absolutamente grotesco, especialmente depois do episódio do Milei. Né? Esse episódio é chocante, vejam, é absolutamente chocante. Eu não vejo como uma pessoa razoável possa entender como aceitável o que fez o presidente da Argentina no território brasileiro, por mais ódio ideológico que tenha daquelas pessoas que ele xingou. Isso não é postura de presidente da República. E não é postura de senador da República aplaudir esse tipo de coisa, como fez o Bolsonaro. Até ir lá e fazer a dancinha do Milei, lá, aquela coisa que acho que é tragicômica até, que um presidente da República faz, e o senador quer fazer, faça, isso é o direito, é liberdade de expressão corporal, vai lá dançar, vai cantar. Agora, aplaudir um achincalhe no território nacional de autoridades brasileiras, olha, eu posso, se fizessem isto em relação a meus adversários, eu reprovaria. Claro, não é possível. Falta um mínimo de ética institucional ao senhor Milei e ao senhor Flávio ao endossarem coisas desse tipo. Não, não dá. Eu posso ter um presidente da República que aplaude o que fez o presidente da Argentina? Não posso ter. Então, Flávio se desqualificou mais ainda neste evento. Óbvio que aqueles bolsonaristas raízes acham fantástico. Eles também achavam fantástico o Bolsonaro falar ou xingar a mulher do presidente da França, não é? Quer dizer, é uma falta de compostura completa. Então, quem acha isso fantástico tem padrões que acho que são descompassados com relações de civilidade institucional construída no direito internacional. O Flávio não tem como, a meu ver, não tem como se aproveitar desse antagonismo. E, repito, isso abre espaço ao crescimento de candidatos de direita. Abre espaço, porque ele vai se enfraquecendo, ele vai se esvaziando. Ele conseguiu, em pouco espaço de tempo, antes da campanha eleitoral, construir a imagem de que ele mente, a imagem de que ele seria ponderado como pai, mas age pior que o pai em muitas. Realmente é uma situação que é enlouquecedora. Portanto, eu, se fosse da comissão, do Comitê Eleitoral de Flávio, providenciaria o mais rapidamente possível a compra de uma bússola e diz: candidato, está aqui a bússola, o norte está para cá. Ele não tem sabido os pontos cardeais com correção na sua ação política eleitoral.